Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. A gente está falando sobre déficit de atenção. A gente teve o primeiro bloco conversa ótima com a Fabíola Fernanda, psicóloga, especializada em educação, tem um olhar muito maravilhoso sobre a forma como o ensino precisa atingir as pessoas, as famílias e principalmente as crianças. E agora a gente continua com a conversa com a psicopedagoga Flávia Alcântara, professora do curso de Pedagogia da Estácio de Sá e doutora em Educação, com muito orgulho. No intervalo eu falei que ela era doutoranda, imagina, nossa, já passou nessa fase, né? Já passou, Bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Aqui. A gente está falando sobre o déficit de atenção, mas está falando também sobre o impacto que essa parada que a pandemia nos forçou, como é que ela impactou até mesmo no diagnóstico desse déficit de atenção, às vezes assertivamente, às vezes equivocadamente, uma confusão total, né? Sem dúvidas, Fernando. Ouvindo, né, a Fabíola e tudo que temos discutido atualmente, né, nesse pós-pandemia, é importante que a gente faça essa distinção para entender o que é um déficit, né? Esse déficit ele é uma quebra na expectativa de algo que convencionou se desenvolver em cada ano de escolarização, né? É uma defasagem, por assim dizer, que pode ser causada tanto por questões ambientais, né, ou seja, relacionada ao contexto social, né, de vida de um indivíduo, mas que também pode ter sido provocado por questões neurosensoriais, né, questões biológicas, como a Fabíola comentou anteriormente, né, relacionada a algumas patologias que vão se desdobrar em transtornos, né, de aprendizagem. Então, tanto transtornos de aprendizagem, esses distúrbios, quanto dificuldades que podem ter causa na família, na escola, como você comentou, em professores, né, que nos fazem gostar muito ou detestar, às vezes, alguma disciplina, tudo isso pode provocar algum tipo de atraso ou de dificuldade dentro desse processo de aprendizagem. Ao longo do processo de aprendizagem, do processo de estudo, dos anos que a gente passa, que a criança passa na escola, a gente tem poucos marcos tão definitivos quanto o processo de alfabetização, né? Talvez ali sirva de parâmetro para os pais, falar, nossa, tem que aprender a ler até os 7, 8 anos, se não aprendeu é um problema, porque ao longo aí, quando é que a gente tem que aprender uma raiz quadrada? Quando é que a gente tem que entender sobre a proclamação da República, por exemplo? Fica mais diluído, mas a alfabetização é algo bem marcado, que também acaba servindo como um diagnóstico por base no Dr. Google, né? Sim, a alfabetização, ela de fato é muito marcante e a gente ainda vive momentos de bastante controvérsia, né, relacionadas ao processo de alfabetização. Se pensarmos em termos legais de orientação curricular, nós temos hoje um documento que regula, né, que nos orienta sobre o que precisa ser trabalhado em cada etapa da escolarização, da educação básica no Brasil. Desde a educação infantil, que é a primeira etapa, né, nem todo mundo sabe, mas a educação infantil ela passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, 4 e 5 anos, a educação infantil é obrigatória, de 1 a 3 é facultativo, né? Fica a critério da família. E esse documento vai ajudar aí a entender o que precisa ser ensinado desde essa etapa até o final do ensino médio, a última etapa da educação básica no Brasil. A alfabetização, ela é um divisor de águas, porque é um momento em que algumas habilidades cognitivas são acionadas. Esse processo pode acontecer antes do ensino fundamental, né? Então, vamos lá, o ensino fundamental hoje assim, né, sofreu diferença, né? Que a criança começava o processo de alfabetização no ensino fundamental aos 7 anos. Hoje é a partir dos 6 anos de idade.
Antes da implementação da BNCC, a gente trabalhava com uma hipótese de desenvolvimento de habilidades de alfabetização ao longo de 3 anos. A gente chamava o ciclo da alfabetização, né? O primeiro ciclo da alfabetização. A BNCC hoje recomenda que... BNCC? Desculpa, falando pedagogizês, né? É a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento serve de orientação para a construção dos currículos escolares. Esse documento não é um currículo, essa também é uma confusão bastante recorrente, mas orienta os conteúdos mínimos que precisam ser desenvolvidos em todas as escolas no Brasil, da educação infantil até o ensino médio. Públicas e particulares, né? Passando aí pelo ensino fundamental. A partir da BNCC, espera-se que esse processo de alfabetização, o que a gente vai considerar como processo de alfabetização? Apropriação do sistema de escrita, saber ler e escrever. Que isso esteja concluído até o final do 2º ano do ensino fundamental, não mais do 3º. O que é um agravante disso, e que foi comentado? Há indivíduos que chegam ao ensino médio com grandes deficiências nesse processo de ler e escrever. Conseguem, por exemplo, ler algo, juntar ali grafemas e fonemas, como a Fabiola comentou, grafema, escrita, fonema, o som. Então, consegue ler algo que está escrito, mas não consegue, por exemplo, entender o que está ali sendo proposto naquele texto ou naquela frase. É o que a gente chama de analfabetismo funcional. Ou seja, essa pessoa sofreu um déficit ao longo do seu processo de escolarização. Pode ter sido uma questão na própria escola, situação de vida da pessoa, mas pode ter sido um sujeito que também possui algum tipo de transtorno, algum tipo de acometimento neurosensorial que pode ter passado por todo o processo de escolarização sem ser percebido. Então, daí vem essa importância de um olhar atencioso para cada aluno. E cada um desses alunos terá a sua demanda e o seu foco de inteligência. Eu acho que isso é muito importante. Você até fez uma pergunta no bloco anterior sobre por que a matemática é tão privilegiada. Eu acho que tem importância demais, né? Eu lembro até hoje da minha grade de aulas, como tinha a danada da matemática. E sempre assim, segunda-feira, 2 aulas seguidas. Que é pra matar, né? Chegava assim, a quarta, tinha logo 3. Dona Maria Bittencourt. Nossa, tá vendo como é que isso fica marcado? Tenho medo dela até hoje. Até hoje eu tenho medo dela. Sim. Ficou marcado demais. Sem dúvida. Professores são capazes de marcar muito, tanto para o bem quanto para o mal. É algo que eu sempre digo, que marquemos para o bem, né, Fernando? Então, tanto a matemática quanto a língua portuguesa são as grandes cobranças, né, nesse contexto escolar. Acreditou-se durante muito tempo que para que alguém fosse considerado inteligente, precisaria ter domínio, no raciocínio lógico, ou seja, nos conhecimentos matemáticos, de forma mais direta, e na língua, no domínio da língua, no caso a língua materna e toda a sua gramática que vem junto. Os testes de QI, durante muito tempo difundidos e que segregavam inteligentes de não inteligentes, se pautavam apenas nessas habilidades de inteligência. São habilidades, mas não são as únicas. Nós temos estudos de teóricos de referência na área da educação, da psicologia, que vão dizer de muitas inteligências. Inteligência motora, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal. Claro, essas outras também vão entrar, mas não são as únicas. Eu até faço aqui um convite para você que está assistindo a gente acompanhar o programa que a gente fez sobre inteligência emocional, programa fantástico, está lá no YouTube. Você pode compartilhar esse conteúdo também. E a gente fala também sobre agilidade emocional, inteligência e agilidade emocional, atributos que são fantásticos para o relacionamento interpessoal nas empresas, no mundo corporativo, no mundo social, emocional,
geográfico, histórico, matemático, seja lá o que for. Sem Mas dúvida. que interessante o que a gente está dizendo aqui, né? A gente define ali 8 anos, 7, 8 anos como uma data esperada que a alfabetização aconteça, o domínio das letras, né, das sílabas, enfim. Mas se isso não acontece, não quer dizer que familiares, cuidadores, pais vão ficar aflitos, porque pode ter alguma coisa ali para acontecer, né? Com certeza. É importante ligar o sinal de alerta, mas não quer dizer que uma criança com 8, 9 anos, que não concluiu esse processo de alfabetização, que ela tenha necessariamente algum transtorno. Eu gosto muito de dizer que, embora esse documento que hoje regulamenta o que é ensinado nas escolas, né, como conteúdo mínimo, não traz orientações específicas para o processo de alfabetização na educação infantil. Na área da educação, nós falamos muito do letramento. Esse é um termo bastante usado, que é fazer o uso social da leitura e da escrita. Há pessoas que não leem as letras, né? Não juntam letras, sílabas, palavras até chegar a um texto, mas usam socialmente a leitura e a escrita. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa analfabeta ela pode ser muito habilidosa no uso da leitura e da escrita, utilizando-se de pessoas que dominam esse processo. Então, uma criança que chega, por exemplo, a um restaurante e pede o cardápio, ela sabe para que serve o cardápio, isso é uso social da leitura e da escrita. E aí ela pode pegar aquele cardápio e falar assim, pai, tem batata frita? Isso é uso social da leitura e da escrita. Uma pessoa analfabeta que precisa se locomover na cidade por meio de ônibus, né, transporte público, se ela consegue entender aquela organização de letras, né, ali no letreiro do ônibus, por mais que ela não saiba ler e escrever, ela pode memorizar o número do ônibus ou aquela ordem ali de letras e falar, ah, esse é o meu ônibus, é esse que eu preciso. Isso é o uso social da leitura e da escrita. Então, o que a gente tenta prezar muito é que essa entrada, essa inserção no mundo escrito aconteça o quanto antes na vida da criança, porque ela pode sim fazer uso da leitura e da escrita, mesmo sem saber ler e escrever, e isso pode favorecer e muito o desenvolvimento dessa criança quando ela entra no ensino fundamental, onde a gente já tem, de forma mais estruturadas, as habilidades a serem desenvolvidas nesse sentido. Exatamente. E se a gente fala que nós não temos, além do período clássico ali, o divisor de águas, que é a alfabetização, a gente deve ter também ali, quando a gente começa a aprender química, biologia, e quando a gente começa a ter novos desafios, alguns problemas que que a gente vai levar para o resto da vida. E aí a gente pode falar de um número também crescente de diagnósticos de adultos com déficit de atenção, que só vai ser descoberto o problema lá na frente? Muitíssimo, Fernando. Esses casos têm ficado cada vez mais recorrentes. Só uma informação que eu acho que é importante a gente comentar, quando falamos do TDAH, por exemplo, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a gente já imagina aquele diagnóstico clássico, né, que é a pessoa que não consegue ficar parada, não concentra, ela se movimenta o tempo todo, ela corre de um lado para o outro, é a criança que não senta, que não ouve. Essa é uma das vertentes do TDAH, que é com essa hiperatividade. Mas existem pessoas, por exemplo, tem o TDAH que é desatento, a pessoa é tranquila, ela é calma, mas ela é desatenta. Por quê? É o funcionamento do cérebro dessa pessoa que é desse jeito. E ela é hiperativa muitas vezes mentalmente. É aquela pessoa que não consegue prestar atenção na professora, porque enquanto a professora está falando alguma coisa ali, escrevendo alguma coisa no quadro, tem 1 milhão de pensamentos passando pela cabeça dela. Normalmente, pessoas com TDAH, desde crianças, são pessoas extremamente criativas, inteligentes, mas elas precisam de uma orientação diferenciada para organizar esse processamento cerebral que é diferente. Você está contando aí, fazendo esse relato fantástico, eu estou imaginando os adultos que essas crianças viram, né? E vários fazem parte da nossa vida de todo dia, né? Com certeza. Aliás, eu acho que muitos de nós aqui, né?
é muito comum identificar esses traços nas personalidades, na vida de sempre, né? Sim. E existe um componente aí também genético. Então, atenção, se você está vendo ali a sua criança muito desatenta ou muito agitada, observe os genitores aí dessa criança, né? Os pais ou então os avós. Normalmente não é regra, mas normalmente o TDAH, ele é passado do pai para o filho. Ele tem um componente genético importante. Quando a gente falou aqui do aumento do diagnóstico do transtorno do autismo, né, do espectro do transtorno do autismo em adultos, a gente entendeu que existiam também diagnósticos que a criança recebia e o pai ou a mãe também. Perfeito. Assim, tá, aí juntava tudo. Os pais se preocupam porque o filho não está aprendendo, leva o filho em busca de uma orientação ou de um possível diagnóstico e descobrem que eles próprios têm aquele transtorno, né? No caso do TDAH, a pessoa ela nasce assim. Então, ela passa a vida inteira acreditando que, por exemplo, vamos pensar um TDAH que tem pensamento acelerado, que acontece com muita frequência. Esse é o padrão de pensamento dessa pessoa. Então, ela imagina que todos pensam daquele jeito. Ela nunca pensou diferente. Então, quando observa ali no filho, na criança, ou até professor que observa no adulto e vai conhecendo ali os principais sinais de um TDAH, fala, opa, eu acho que eu também tenho esse transtorno. Quando vai investigar, descobre de onde vem esse comportamento, né, do filho, enfim, consegue se ver refletido ali. Porque a gente tem avançado muito nesse sentido de observar, né, e dar mais atenção para o que gera uma dificuldade nesse aprender, que pode ser proveniente, como dissemos, de um transtorno, né, algo patológico, ou pode ser algo ambiental. Às vezes, como você comentou, Fernando, muda o professor, acabou a dificuldade de aprendizagem ali, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E a Fabíola destacou uma coisa que é muito importante, os medicamentos, né, os remédios. E ela falou da medicalização, do ensino. Sim, isso é muito importante. Remédio é importante. Eu comungo do que Fabíola disse. A gente não pode nem demonizar os remédios, né? Do tipo, é um absurdo dar remédio para criança, porque a depender do caso isso vai ser necessário, sim, mas antes disso, é o último caso mesmo, mas antes disso essa criança precisa passar por uma equipe multidisciplinar. É importante, né, que os adultos responsáveis pela criança desconfiem, por exemplo, de profissionais que durante 50 minutos sentado ali entregam um diagnóstico e uma receitinha de algum estimulante de dopamina para essa criança. É uma equipe que precisa observar se os comportamentos, por exemplo, que essa criança apresenta na escola, ela apresenta em casa, ela apresenta em outros ambientes nos quais ela convive. Esses transtornos, eles não podem ser focados só na escola. Se isso acontece, muito possivelmente não se trata de um transtorno, mas de uma questão ambiental que pode gerar uma ansiedade, uma falta de vontade de estar naquele ambiente escolar. Então, isso precisa ser verificado de perto. Remédio é em último caso, mas nesse último caso, que bom que ele existe, porque ele consegue realmente tornar a vida escolar de muitas crianças mais leve, mas tem que ser com muita responsabilidade e com muitos profissionais investigando cada área, né, de desenvolvimento daquele indivíduo. E cada vez aumenta mais. Quanto mais se discute a forma de tratar e de identificar um déficit de atenção e toda a família de problemas envolvidos com essa palavra, com esse diagnóstico, se discute também, se coloca na mesa a responsabilidade da escola de descobrir outras potencialidades, né? De novo, a matemática exagerada, né? E depois, no segundo grau, uma vertente muito ligada ao vestibular, que também é muito, pelo menos a primeira fase do vestibular, é muito ligada a exatas, né? Muito pouco humano, né? Exatamente. E a gente tem que observar, por exemplo, às vezes a pessoa não tem problema com raciocínio lógico.
Ela não consegue resolver uma equação, um problema matemático, mas pode ser que essa dificuldade não tenha absolutamente nada a ver com o raciocínio lógico, com a capacidade de calcular dessa pessoa. Pode ser que ela tenha lido o enunciado e não tenha entendido o que está sendo pedido. Então, é por isso que cada caso é peculiar e precisa de uma investigação específica. Quando nós tratamos de seres humanos, não pode haver generalização. Somos todos diferentes dentro das nossas potencialidades e das nossas dificuldades. E se as inteligências são múltiplas, é importante que a gente valorize aquela que mais se destaca naquele indivíduo, para que ele não se desenvolva com o rótulo de incapaz, de não inteligente, fulano não vai dar conta, não. Se esse indivíduo acredita nisso, isso muito possivelmente pode reverberar ao longo da vida dessa pessoa, dentro e fora da escola. Exatamente. Agora, você falou algo muito interessante dessa adaptação, né, que a criança e que o adulto que não tem habilidade da alfabetização consegue adaptar na vida social, ou pegando um ônibus, ou pedindo indicação num cardápio, né? Quando a gente fala de déficit de atenção, de hiperatividade, esse adulto que lida com isso, ele também consegue ter inteligência emocional para contornar esses problemas? Não necessariamente. A inteligência emocional é uma das inteligências que, como as demais, precisa ser trabalhada para que se desenvolva. Então, se a pessoa não tem aquela inteligência emocional, significa que ela nunca terá? Não, significa que ela precisa desenvolver melhor essa inteligência emocional. Mas um portador de um transtorno de atenção ou com uma hiperatividade, ele vai conseguir alguma habilidade para contornar esse problema dele na vida social? Ele vai adaptar a situação? Tem muita chance, eu não posso afirmar que ele vai, mas existem estratégias para que consiga? Sem dúvida, inúmeras. Se a gente fala essa questão, outro ponto que muitas pessoas desconhecem, Fernando, e é interessante a gente observar quando falamos do déficit de atenção. Pessoas com déficit de atenção, com TDAH, costumam ter uma característica que é o hiperfoco. Meu Deus, mas então se essa pessoa consegue passar horas lendo esse livro aqui, é impossível que ela tenha TDAH. Não, se esse livro traz um assunto que é do interesse dessa pessoa, isso é o hiperfoco. Ela esquece de comer, ela esquece de tudo. Ela vai, por exemplo, ir ao banheiro quando ela já não aguenta mais. E ela é obrigada a ir, porque ela não lembra de nada. O hiperfoco faz com que ela fique centrada de uma maneira obsessiva numa determinada área. Bom, se existe o hiperfoco, você concorda comigo que eu posso utilizá-lo a favor de uma atividade que essa pessoa goste, para que ela desenvolva com qualidade? Claro, é o famoso flow, né? Exato. A plenitude. Exatamente. Agora, não coloca uma pessoa com TDAH para desenvolver uma atividade com a qual ela não tenha afinidade, porque ela vai dispersar, ela não vai conseguir fazer. E aí, mais uma vez, reforçar o rótulo do não dá conta. Fulano, não, dá sim, mas olha lá, vamos ver como é que isso pode ser desenvolvido. É preciso ter mais complacência com isso tudo, né? Ter mais entendimento com essas diferenças, né? É isso, Fernando, mais conhecimento. Conhecimento, acho que a palavra é essa. Então, por exemplo, quando vocês abrem aqui esse espaço para que falemos disso, isso é de uma importância fundamental. Porque se a gente conhece determinadas características, a partir do momento que a gente entende, por exemplo, as fases de desenvolvimento do ser humano, quando eu começo a entender o processamento cerebral de uma criança, tudo muda. Eu vou entender, por exemplo, que criança não faz birra. Ah, Flávia, como assim não faz birra? Claro que faz. Não, isso não é birra, isso é imaturidade neurológica, que é algo natural de determinadas etapas do desenvolvimento infantil. E aí o como agir de maneira adequada depende desse conhecimento, para que a gente evite complicar ainda mais um quadro que precisava de atenção diferenciada.
Minha querida Flávia Alcântara, eu queria agradecer muito a sua participação, foi ótima a conversa, volte sempre, a gente precisa retomar esse papo, porque com isso a gente ajuda também outras pessoas que vão se beneficiar com essa informação, né? Muito obrigado, sucesso na jornada e parabéns pelo doutorado, que eu falei doutoranda. Eu vou falar até de novo, Flávia Alcântara, psicopedagoga, professora de pedagogia da Estácio de Sá e doutora em educação. Estou me sentindo muito importante agora, viu, Fernando? Muito obrigado e parabéns. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. A gente também faz o convite para que você fique atento ao evento Conexão Empresarial, 12, 13 e 14 de agosto no Minas Centro. Programação de conteúdo empresarial muito diversa e esse ano vai acontecer ao mesmo tempo com uma feira de produtos, serviços, oportunidades e também de bem-estar e qualidade de vida. O canal Viver Brasil estará com toda a sua programação por lá. Elias Sunshine deve estar por lá. Há boatos de que Elias Sunshine vai estar por lá, com várias atrações para o público. Você acompanha toda a programação no @Conexão Empresarial, sem o tio, Conexão Empresarial sem o tio. E aí você sabe como participar dessa experiência. 12, 13 e 14 de agosto, sexta, sábado e domingo, no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. Ficamos por aqui, voltamos por aqui também. Até a próxima. Saúde!